eu vou falar através do que aconteceu comigo, a importância da gente ter a nossa vida alicerçada com o Senhor Jesus. Ter ali, juntinho com o Senhor Jesus e entregar para Ele a nossa vida, nossos caminhos, a nossa família. Eu tive uma experiência muito de perto, né? Uma vez que eu já entreguei a minha vida, minha família, o meu trabalho nas mãos do Senhor Jesus. Na empresa onde eu trabalho, eu sou a líder, né, da minha seção. E eu tenho uma supervisora regional e também tenho um supervisor geral. E esse supervisor geral, ele me propôs, né, uma promoção. E eu fiquei muito assim, lisonjeada, porque quando alguém reconhece, né, o seu trabalho, isso é muito bom. Quando alguém vê a sua capacidade, quando alguém deposita, né, confiança, isso é muito bom. E então, o que ele me propôs ali naquele momento, nossa, e assim eu ia tirar os 2 pés da jaca, ia tirar as 2 mãos do bolso. Ia aumentar meu salário, eu ia tomar conta de lojas daqui de Mongaguá até Itariri, e isso vai umas 7, 8 lojas, e eu ainda ia ganhar assim, uma comissão bem gorda a cada loja que alcançasse a meta, amém? Então, ali na hora, ele conversando comigo, eu sem consultar o Eduardo antes, tal, e eu falei que sim. Falei que sim e tal. Ele, olha, então já começa a partir de já. Segunda-feira, a gente conversa. E aí, isso foi numa quinta-feira. Cheguei em casa, contei para o Eduardo. Aí, o Eduardo, né, me fez enxergar com outros olhos. Meu horário de trabalho ia ser 12 horas todos os dias, com folga ao domingo. E o horário eu que ia fazer, das 6 da manhã às 6 da tarde, ou das 7 às 7, das 8 às 8, mas tinha que ser cumprida às 12 horas e folga somente o domingo. Ele me falou isso na hora, mas eu nem... Aí, contando para o Eduardo, aí o Eduardo coloca tudo na balança, né? E a balança foi, só para um lado só. Ia ganhar dinheiro, mas a minha vida familiar, né? Minha vida com Cristo, como que ia ser? E as demais coisas, meus estudos, eu ia ter tempo para isso? Não ia ter tempo. Então, o dinheiro não ia compensar, né? Então, eu fiquei naquela aflição, quinta, sexta, sábado, domingo, tive um sonho. Um sonho assim, aqui na igreja, e o pastor me dava uma oportunidade e eu vinha. E aqui, eu começava a falar algumas coisas para os irmãos. E no meio dessas palavras eu falava, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor enquanto podemos, porque quantos queriam oportunidade aqui não estão, né? Aí eu dava exemplo da minha mãe, olha só a minha mãe amanheceu, mas não anoiteceu, né? Muitos vão anoitecer, mas não vão amanhecer, vão se perder. E eu falava assim com os irmãos, e eu procurava na Bíblia uma palavra para falar com os irmãos e não achava. Aí eu falava, até o final da minha oportunidade vai aparecer uma palavra. E aí, no final da minha palavra, da minha oportunidade aqui, apareceu a palavra, Isaías 41:10, onde o Senhor Jesus já havia falado comigo essa promessa de em 2018, mais ou menos, porque eu tive uns nódulos na mama, e eu fiquei muito aflita, e Jesus falou comigo exatamente nessa palavra, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, eu acreditei tanto nessa palavra, que esses nódulos até sumiu. Nem deu mais no exame. Enfim, então, nesse sonho, Jesus me mostrou exatamente essa palavra. Aí já acordei desesperada na segunda-feira, fui contar o sonho para o Eduardo. Meu Deus, o que ele quer dizer com isso, amor? O que será isso? E o Eduardo, e lá tá falando, não temas. Aí eu falava, não, se eu aceitar essa promoção, ele vai me capacitar, ele vai me ajudar. Eu estava vendo tudo de uma maneira assim, né? Só que antes eu já tinha
Antes desse meu supervisor me falar dessa promoção, eu já tinha tido uma conversa com Jesus. Já tinha tido uma conversa assim com ele, tremenda, coisas que eu falei para ele que eu nunca havia falado. E então, o Eduardo, na segunda-feira, eu falei para ele desse sonho e tal, e ele falou: amor, faça o que seu coração está falando então, né? Falei: mas se Jesus está falando essa palavra, se for para mim não aceitar, e também se ele está falando que é para mim aceitar, que ele me ajuda, minha cabeça deu um nó. E eu fui trabalhar na segunda-feira. Quando foi umas 6 e pouco, 7 horas, uma mensagem do supervisor no WhatsApp: Eleni, me passa seu nome completo, seu número de série. Meu Deus, ele vai dar meus dados por RH, meu Deus, o que eu faço, Senhor? Corri para o depósito e fui orar: Senhor, o que eu devo fazer? Aí fui falar com Jesus. Ele: neguinha, você me pediu promoção? Não, Senhor. Você me pediu salário gordo? Não, Senhor. E eu fui falando com ele, fui falando das minhas orações. Senhor, mas e aquela oração? Você não me pediu promoção. Sabe? Então, assim, a importância da gente ter nossos caminhos na mão do Senhor. Quem tem os caminhos na mão do Senhor, a gente não pega a direção errada. Então, se eu aceitasse essa promoção, talvez eu não estaria agora aqui louvando com os irmãos, porque estava um dia de folga, já estava cansado da semana e as minhas outras coisas, né? Então, assim, e outra, Jesus já havia prometido para mim que nada me seria dado se do céu não viesse. Acho que é João 3:27. Então, as promessas do Senhor, é isso mesmo. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. E essa promessa também, Jesus já falou comigo, né? E então, assim, irmãos, temos que entregar tudo na mão do Senhor. E, por fim, eu não aceitei a promoção. Estou bem, estou aqui podendo vir à igreja, estou tendo meu tempo livre, estou tendo minhas folgas, sabe? Então, assim, e depois que eu tive a conversa com o Senhor Jesus, aquele peso saiu das minhas costas, né? E eu fiquei com medo, porque e depois, se eu tiver alguma represária? Mas está tudo bem, está tudo como antes, né? Então, é isso. Então, entregue seu caminho, sua vida. E, assim, quando Deus promete uma coisa, não importa o tempo que demore, né? E as promessas não envelhecem. Elas simplesmente se renovam. Amém? Obrigado pela oportunidade.